Os dias atuais parecem ter 20 minutos. A gente acorda, cuida dos filhos, trabalha, estuda e vive tudo tão rápido, de forma tão intensa, que quando se dá conta, tem que tentar dormir para viver mais um dia. No meio de tanta coisa, se ouve aquela voz na cabeça: deixe para depois, você tá muito cansado. Deixe para depois, deixe para depois. E a gente deixa para depois. Muitas vezes porque estamos muito cansados mesmo. Só que tem uma hora que o calo aperta. O cumprimento de prazos, as responsabilidades que nos cabem, tudo gera uma cobrança. E cadê o resultado? Deixamos para depois. Há um nome para esse tal mal da preguiça: procrastinação. Mas que raios é isso? Como ela influencia nas nossas ações e até mesmo em nosso bem-estar? E sobre o dia de 20 minutos? Como administrar tudo, adequando as nossas prioridades e responsabilidades? Essas e outras dúvidas serão respondidas nos próximos minutos. Fique ligado. Eu sou o PH e sejam bem-vindos ao QueroCast. Roda a vinheta! Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Paloma. E bom, em relação à procrastinação, é um tema que muitos vivemos no decorrer do nosso dia a dia, né? Eu vivo isso, né, como exemplo, e ainda que eu saiba o que é para fazer e que eu possuo datas, eu sempre vou adiando aí o máximo que der. É intrigante e eu me sinto intrigada ao mesmo tempo, porque na maioria das vezes eu me pergunto por que deixar para amanhã algo que eu posso fazer hoje. Tipo, é tão simples, entendeu? Mas mesmo assim, eu acabo por não fazer. Então, basicamente, a pessoa que procrastina está empurrando algo para frente, né? Que ela sabe que irá fazer, porém adiando o máximo de tempo possível aí, tá bom? Inclusive, em algumas situações, né, a gente acaba confundindo aí preguiça com o ato de procrastinar. E, ô Camila, qual que seria essa diferença entre preguiça e procrastinação? Boa noite, gente. Meu nome é Camila e eu vou estar respondendo essa pergunta da Paloma, que inclusive é dúvida de muita gente que está escutando o podcast. Muitas vezes a gente fala: meu Deus, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. E às vezes você só está procrastinando e não sabe. Porque a procrastinação é tipo quando a gente adia uma tarefa específica que precisa ser feita. Sabe aquela tarefa que tem prazo de entrega, mas você fica enrolando para fazer? Que eu sei que muita gente que está escutando o podcast comete esse erro. A procrastinação é isso. Já a preguiça, ela é uma coisa mais geral. É quando a gente simplesmente não tá afim de fazer nada, sabe? Sabe aquele dia que você fala: não, hoje eu vou passar o dia inteiro assistindo série. Isso é preguiça. A preguiça é um estado de falta de energia ou vontade de fazer qualquer coisa. E eu tava conversando com os meus amigos sobre esse tema e eu percebi que é muito comum a gente procrastinar hoje em dia. Quem aí não procrastina ou não conhece alguém que comete a procrastinação? E aí eu fui buscar entender o motivo do porquê que a gente faz isso. Por que a gente comete tanto esse erro. E um dos motivos é pela gente simplesmente não estar afim de fazer aquela tarefa chata, entende? Tipo, você tem um monte de coisa pra fazer, mas você prefere enrolar e fazer qualquer outra coisa que seja mais divertida, que te dê um prazer mais momentâneo, uma recompensa de imediato. Afinal, quem não prefere, né, jogar um videogame, ficar nas redes sociais, assistir uma série, do que cumprir aquela tarefa complicada que exige muito de você? Tem também aquela velha mania da gente pensar que a gente vai ter mais tempo no futuro. Tipo, a gente acha que amanhã a gente vai ser mais produtivo. Não, vou deixar pra amanhã porque amanhã eu vou acordar produtiva. Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. E a história fica se repetindo porque chega um amanhã e você continua a mesma pessoa de ontem. Porque a procrastinação é tipo um ciclo vicioso, sabe? A gente acaba se acostumando com ela e isso se torna mais difícil no nosso dia a dia. Galerinha, só para acrescentar, outro motivo é que quando a gente fica meio que sobrecarregado, com muitas responsabilidades e prazos apertados, aí ao invés da gente encarar tudo de uma vez, a gente acaba procrastinando por conta de muitas coisas para fazer, né? Às vezes a gente tem muita coisa aí acumulado e com o decorrer do nosso dia a dia a gente só quer ter um tempo para nós mesmos, para fazer as coisas que a gente gosta, então a gente meio que acaba também procrastinando por conta disso, né? Então assim, parece muito bem mais fácil deixar pra depois e fingir que o problema não existe, né. A procrastinação é um tipo de ciclo vicioso, né, e a gente acaba se acostumando com ela, e isso só torna tudo ainda mais difícil. Eu sou o William e para mim é uma honra e um prazer estar fazendo parte desse podcast no Quero Cast. Bom, a nossa amiga Paloma disse e mencionou que parece que é natural ela procrastinar.
Realmente, lá dentro da psicologia, né, na parte da neurociência, eles vão falar o seguinte, ó, existe uma dopamina, né, que é um neurotransmissor, que ele vai te dar motivo para fazer as coisas com vigor. Então a gente se encontra em um cenário, atividade da ETEC, ou um relatório do trabalho, né, ou a gente entrar num Reels lá no Instagram, né, o nosso cérebro, ele vai lá nessa parte da dopamina, nesse neurotransmissor, e ele capta a seguinte informação: é muito mais prazeroso eu entrar no Instagram e assistir os vídeos que eu gosto do que eu fazer aquelas tarefas que parecem chatas, né? Então, é natural realmente que o ser humano procrastina. Então a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente começa a procrastinar tudo e aí começa a entrar o mal da questão. Então a gente procrastina, isso é natural, a gente vai procrastinar, mas a gente precisa realmente entender quanto isso está nos atrapalhando e saber discernir, né, o momento exato de você fazer as suas tarefas, porque aquilo é uma obrigação para você e é necessário que você faça. Agora vamos falar sobre gestão do tempo. Gestão do tempo é uma ferramenta usada nas empresas, por estudantes e em pessoas em gerais que queiram melhorar sua produtividade em relação às suas tarefas. As pessoas tendem a fazer muitas coisas e, na verdade, no final do dia não faz nada, simplesmente por não administrar o seu tempo. E a gestão do tempo ela vai lidar com isso. Quanto tempo que você gasta em tarefas? Essas tarefas têm que demorar tanto? Tem que ser mais rápida? Isso vai acabar te atrapalhando? Lembrando que fazer muitas coisas em pouquíssimo tempo não quer dizer que você está administrando o seu tempo da forma correta, mas sim você saber o tempo que você está gastando em cada tarefa. Agora, a nossa amiga Camille irá dar continuidade ao tema. E aí, galera, prazer, tudo bem? Meu nome é Camille e agora eu vou introduzir no assunto gestão de tempo. Mas para começo da conversa, eu tenho a extrema necessidade de citar uma frase que é da Ana Cláudia Quintana Arantes, que fala o seguinte: o que separa o nascimento da morte é o tempo, vida é o que fazemos dentro deste tempo. E, a gente está falando sobre gestão de tempo e acabamos de falar sobre procrastinação. Então, essa frase ela é extremamente necessária. Então, o que é gestão de tempo? A gestão de tempo é você planejar suas atividades conforme o tempo que você tem disponível. Só que muitas pessoas entendem a gestão de tempo de forma muito errada. Eu mesmo já fiz parte desse grupo de pessoas e até mesmo por falta de conhecimento. Eu achava que eu precisava produzir a todo tempo, eu precisava sempre estar fazendo algo, porque assim eu estava gerenciando o meu tempo. Mas na verdade não. A gestão de tempo não é sobre você fazer 1000 coisas, até porque produzir sem objetivo nenhum é perda de tempo. Então eu não tinha esse entendimento de que eu fazer 1000 coisas que não têm objetivos, que não vão me levar a resultado algum, é perda de tempo. Então, quando a gente fala sobre gestão de tempo, a gente precisa ter em mente que aquilo que a gente está fazendo precisa fazer sentido e precisa ter um objetivo que te levará a um resultado. Aquilo que você vai investir tempo precisa te levar a um resultado. Então, a gestão de tempo não é sobre 1000 coisas que você vai fazer, não é sobre você ocupar todo o seu tempo. É sobre você dar prioridade àquilo que tem um objetivo, àquilo que faz sentido. Mas não é só sobre a parte chata, não é só sobre você estar fazendo todo o tempo coisas. Também a gente precisa de pausas, né? A gente precisa de intervalos para distrair a cabeça, para a gente fazer uma outra coisinha mais tranquila que não seja uma tarefa, uma obrigação, mas sim um momento de descanso, um momento de pausa, né? Isso é importante pra gente. E tem uma frase que é muito boa que fala que pausa também é música. Então a pausa ela também é importante na nossa vida, de forma moderada, é claro. Mas a pausa é muito importante quando a gente fala sobre gestão de tempo. Então, quando eu falo sobre gestão de tempo, uma das coisas que eu tenho em mente e que é importante também você ter em mente é que
Aquilo que você vai investir tempo, você precisa ter um objetivo. Precisa fazer sentido para você, porque senão é perda de tempo. E outra coisa, você precisa respeitar os intervalos, você precisa ter pausas. Então, o que eu tenho para falar sobre gestão de tempo é isso, e agora escute um pouquinho mais. Então já aprendemos que gestão do tempo é uma ferramenta que vai nos auxiliar a ter uma melhor performance e eficiência nas nossas tarefas. Vamos falar um pouco de algumas dicas? Como realmente se programar, como realmente fazer, né, com que a gestão do tempo te auxilie no seu dia a dia. Uma dica simples, né, é você simplesmente anotar as suas tarefas diárias em um papel. Isso é importante, você ter um norte, saber como que vai começar o seu dia e como que vai terminar. Com isso, você consegue colocar metas de horário e objetivos, né? É importante também você separar as suas tarefas por tarefas importantes, tarefas urgentes e tarefas circunstanciais. O que são isso, William? Bom, tarefas urgentes são aquelas tarefas que você tem que fazer imediatamente. Não tem como você esperar, não tem como adiar. Por exemplo, você está dirigindo e você precisa colocar gasolina porque está acabando a gasolina no seu carro. É importante que você pare em um posto de gasolina e faça, né, ali o abastecimento da sua gasolina. Tarefas importantes são aquelas tarefas que geralmente têm etapas para você fazer, como atividades físicas, estudar, né? São tarefas que você não pode deixar, né, acumular, porque senão vai realmente te atrapalhar. Tarefas circunstanciais são aquelas tarefas de menos importância. Por exemplo, aquelas reuniões, né, e eventos que não têm objetivo, apenas como distração. Você entrar na rede social, né? Então, essas tarefas são circunstanciais. Então, é importante você saber o que é urgente, o que é importante, né? E o que é circunstancial. Com isso, você consegue se programar, ter uma melhor performance e, principalmente, evitar estresses e até mesmo ansiedade. Já que quando a gente sabe que tem muitas tarefas acumuladas, o que a gente mais vai ter é ansiedade. Isso foi um pouco sobre procrastinação e um pouco sobre gestão de tempo. PH de volta para, primeiramente, agradecer sua atenção quanto aos assuntos abordados neste episódio. Espero que cada experiência compartilhada e cada tópico apresentado sirva de aprendizado e que as dicas citadas sejam úteis para evitar a procrastinação e administrar seu tempo com qualidade. Em nome de todos, desejo o melhor a você, meu caro ouvinte. Forte abraço e até a próxima!